Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Nosso assunto hoje são os travessões. Nós já falamos de travessões quando falamos de vírgulas, quando falamos de parênteses, porque quando a gente tem termos explicativos, como um aposto, por exemplo, ou uma oração intercalada, esses termos explicativos ou esses termos que são inseridos, né, na fala de outro, são separados mesmo do restante, eles são inseridos, né? E aí, ao serem separados, isolados ou inseridos, é necessário se abrir um espaço na frase. E esse espaço ou é aberto pelas vírgulas, ou pelos travessões, ou pelos parênteses. Então, vocês já ouviram falar dos travessões quando falamos de vírgulas e quando falamos de parênteses e vice-versa. Então, vamos lá. Os travessões são empregados para indicar o início da fala de um personagem, né? Repete-se antes dos verbos descende e ao terminar a intervenção do narrador, se a fala prossegue. Então, o que é mesmo um verbo descende? Verbo descende também é chamado de verbo de elocução. Então, os verbos de elocução ou os verbos descende são aqueles que dizem, ou seja, aqueles que indicam a fala. O narrador, ele vai dizer para o leitor que vai haver uma fala. E aí essa fala pode vir em discurso direto, quando vem o personagem inteirinho falando, pessoalmente, lá dentro do texto, ou pode vir num discurso indireto, quando o próprio narrador assume contar o que o personagem havia falado, tá? Então, aqui eu estou colocando discurso direto, porque eu estou falando de fala mesmo do próprio personagem. Então, para indicar o início da fala de um personagem. Então, a fala do personagem a gente vai chamar de discurso direto. Vai ter sempre um verbo descende, seguido de 2 pontos, na outra linha, travessão, tá? Então, o uso do travessão. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas quando a Isabel falou das aspas, ela falou que não precisa do travessão. Pois é, mas na aula de hoje é travessão, então não precisa das aspas, né? Então, hoje é travessão. Para marcar o discurso direto, tradicionalmente a gente usa os travessões, mas modernamente é que os autores usam as aspas, tá bom? Então, olhem só, a gente tem assim, o que você acha, João? Reparem, é o personagem que está falando. Então, esse travessão indica exatamente isso. Não é mais o narrador que fala. Quem fala aqui é o personagem, tá? E aí, esse outro travessão separam a voz do narrador. Então, olha só, o que você acha, João? Quis saber a mãe. Ela não está bonita? Então, repara, a voz da mãe é apenas isso daqui. Começa aqui, antes do travessão. O que você acha, João? E é retomada aqui, depois desse outro travessão. Ela não está bonita? Então, isso é personagem, tá? E aquilo lá, quis saber a mãe, é o narrador. Então, para separar o que é narrador, o que é personagem, a gente vai usar os travessões. Então, esse primeiro travessão indica que a fala do personagem começa. Esses 2 travessões indicam que a fala foi parada, foi pausada, para se inserir a voz do narrador. E depois volta com a fala do personagem de novo. Tá bom? Então, reparem, esse travessão e esse travessão têm a mesma finalidade. Vamos imaginar uma questão que afirme isso, né? Os travessões desse período, todos foram empregados com a mesma finalidade? Não. Por que não? Porque o primeiro foi empregado para marcar o discurso direto, né, para marcar o início da fala do personagem. E os outros dois? Os outros 2 marcam a intervenção do narrador. Então, são usos diferentes, embora seja tudo para montar o discurso direto. Um começa a fala do personagem, o outro separa a voz do narrador. Tá legal? Na letra B, para indicar a mudança de interlocutor. Ora, cada personagem tem que falar no seu travessão. Então, se eu tenho aqui, já é hora de irmos, vamos esperar mais um pouco. Eu preciso, por conta desse uso aqui dos travessões, eu preciso entender que
nesse travessão fala um personagem, mesmo que não tenha dito quem falou. É um personagem diferente desse outro personagem aqui. Vamos esperar mais um pouco. Se fosse a mesma fala, essa frase tinha que estar aqui do lado. Tá? Já é hora de irmos ou vamos esperar mais um pouco? Seria a mesma pessoa. Na hora que eu divido em 2 travessões, é porque são 2 personagens. A gente pode dizer assim, mas isso é a regra tradicional. Na modernidade pode vir tudo misturado? Pode. A modernidade, uma das características da modernidade, dos textos depois da Semana de Arte Moderna, em 1922, uma das características dessa modernidade é exatamente a ruptura com a pontuação. Aí você pode ter um travessão só e vários personagens trocando de fala. Né? E aí o leitor é que vai se virar para entender quem é o personagem relativo a que linha. Mas, do ponto de vista da tradição, que é o que a gramática situa no texto, tá? Cada travessão marca a voz de um personagem. De vez em quando isso é questão de concurso, né? Às vezes você tem assim 3 personagens e tem um travessão só, né? As falas dos personagens, uma em cada linha, e só tem um travessão. E já houve questão, eu já vi questão dizendo assim, as falas a falta de pontuação ou o desrespeito à pontuação é uma evidência do texto modernista. E o texto era um texto modernista e a falta de pontuação é uma característica desse texto. Tá? Agora, do ponto de vista da norma culta, cada travessão marca a fala de um personagem. Portanto, o travessão serve para indicar a mudança do interlocutor. Esse segundo, né, marca a mudança do interlocutor. Serve também o travessão para isolar num contexto palavras ou frases de natureza explicativa. E aí, neste caso, em que desempenha uma função análoga à dos parênteses ou das vírgulas, usa-se geralmente o travessão duplo. Né? Claro, para o travessão ter um uso igual ao dos parênteses, ele tem que ser duplo, são 2 parênteses, são 2 travessões. Né? E para ser um uso de termo explicativo, as vírgulas também precisam ser 2. Então, o travessão duplo tem que abrir e fechar. É claro que se for esse termo explicativo, se ele estiver como o último termo da frase, a gente não vai colocar travessão, travessão e ponto. A gente vai colocar travessão e ponto. Mas, se esses travessões estiverem no meio, eu preciso colocar os 2 travessões. Então, olha só, a primavera, estação das flores, é a mais bela. Então, o sujeito, como tem aqui um aposto, né? A primavera, estação das flores, isso tudo aqui é o sujeito. Primavera é o núcleo desse sujeito, estação das flores é um aposto, é uma renomeação desse núcleo primavera, tá? Esse aposto pode vir entre vírgulas? Pode. Pode vir entre travessões? Pode também. Qual dos 2 termos, qual das 2 pontuações é melhor para uma segunda fase? A pontuação mais objetiva é o uso das vírgulas, tá? São as vírgulas. Mas, num texto literário, por exemplo, num texto mais subjetivo, menos formal, cabem tranquilamente os travessões, tá? E dependendo até do texto, cabem também os parênteses, para dizer, para lembrar o leitor, gente, primavera, sabe o que é? Aquela estação das flores. Ah, pois é. Então, dependendo do texto, vale até a pena lembrar, né, como um termo, uma explicação. E aí vir entre parênteses também. Tá? Bom, qual é a observação que eu coloquei aqui para vocês? Não é raro o emprego de um só travessão para destacar enfaticamente a parte final de um enunciado. Então, às vezes, o autor, não numa redação de segunda fase de concurso, mas às vezes o autor, para destacar uma conclusão ou uma síntese, aquela situação em que muitas vezes a gente usa os 2 pontos, né? A gente já estudou isso nos 2 pontos. Quem não viu os 2 pontos, depois vai lá assistir os 2 pontos. Um dos usos dos 2 pontos é exatamente esse.
ressaltar a parte final de um enunciado, uma conclusão, uma síntese, né? Um resumo de alguma ideia. Repararam, agora uns parênteses em relação aqui aos travessões. Repararam que, olha só, esses travessões do aposto eu posso substituir por vírgula. Esse travessão aqui da parte final do enunciado eu posso substituir pela vírgula também ou pelos dois pontos. Por que isso? Porque os travessões aparecem demais num texto. Você olha assim, você identifica de primeira onde tem os travessões. Então, muitas vezes, o autor prefere usar vírgulas que acabam sumindo mais no texto do que os travessões. Então, sempre vai ter um uso, vamos dizer assim, opcional para o travessão. Tá? Aqui, por exemplo, a gente poderia usar os dois pontos. Um povo é tanto mais elevado, eu tirei lá do Celso Cunha, tá? Essa frase não fui eu que inventei, obviamente. Um povo é tanto mais elevado quanto mais se interessa pelas coisas inúteis, a filosofia e a arte. Quer dizer, se o povo tem tempo para dedicar a filosofia, para produzir filosofia e arte, é porque ele já resolveu os problemas básicos dele, né? De educação, de saúde, de saneamento, etc. Aí ele pode se dedicar à filosofia e à arte. Isso é a fala de alguém que eu não me lembro agora, mas que eu tirei lá um dos exemplos do Celso Cunha. Tá? Reparem que essas coisas inúteis que ele vai colocar aqui, e é claro que ele poderia ter colocado entre aspas, né? Porque são coisas inúteis na visão de uns, mas fundamentais, né? Para a nossa vida. Ele poderia ter colocado essas coisas inúteis entre aspas, dando aqui um sentido mais subjetivo, né? Mas ele quis ser enfático e botou coisas inúteis como inúteis mesmo, né? Para a maioria. Ele poderia ter colocado dois pontos no lugar desse travessão, né? E aí, porque a filosofia e a arte são um termo apositivo dessas coisas inúteis. Coisas inúteis quais? A filosofia e a arte, né? Então ele poderia ter colocado os dois pontos, poderia ter colocado uma vírgula, mas ele preferiu colocar o travessão. Para quê? Para enfatizar, porque o travessão aparece no texto, ele é mais evidente, né? Então ele serve para enfatizar, para destacar enfaticamente a parte final de um enunciado. Normalmente um aposto, um resumo, uma síntese. Tá legal? Bom, para a gente terminar, outra observação. Às vezes, para dar maior realce a uma conclusão que representa a síntese do que se vinha dizendo, usa-se o travessão simples em lugar dos dois pontos. O que eu acabei de dizer é que ali é um aposto, né? Mas não necessariamente precisa ser um aposto. Então, o outro exemplo lá do Celso Cunha: deixai-me chorar, faltaram as aspas, é que eu tirei tudo. Deixai-me chorar mais e beber mais, perseguir doidamente os meus ideais e ter fé e sonhar, ou seja, encher a alma. Então, reparem que esse travessão que é empregado aqui é um travessão que vai, vamos dizer assim, substituir uma palavra, um termo explicativo, um ou seja, um isto é, né? Um ou melhor, um ou ainda. E o objetivo, então, ao invés de escrever, é ressaltar. Então, o que é ter fé e sonhar? É a mesma coisa que encher a alma. Reparem que eu não estou fazendo aqui um aposto, mas eu estou ressaltando esse final do enunciado, né? E como a gente tem uma citação dentro de outra citação, porque isso tudo aqui é Celso Cunha, mas esse poema é de outra pessoa. O que eu faço aqui? Eu uso uma aspa só aqui, uma aspa só ali. Tá legal? Então é isso, meninas. Em relação aos travessões, tem pouquinha coisa, mas pontuação tem uma porção de coisas. Então, manda brasa aí no estudo. Até a próxima.